Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre teletrabalho. E para debater o tema comigo, eu recebo Camila Benevides, que é mestre, doutora em Direito do Trabalho e professora na Università Mercatorum de Roma. Seja muito bem-vinda, professora Camila. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por poder participar deste programa e tratar desse tema que é tão interessante e importante no desenvolvimento do Brasil e de outros países também, porque o teletrabalho vai do Brasil para o mundo. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, realmente podemos falar, né, veio lá, de Roma direto para cá, para Bauru, e aceitou nosso convite para que, abrilhantasse o nosso programa aqui, O Direito é Todo Seu, que é um programa, como eu disse no começo, é um programa feito para o telespectador, pensado para o telespectador, e a gente pensa nas informações para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras. E esse tema, teletrabalho, né, já esclarecendo você, nosso telespectador, nossa telespectadora, embora a professora Camila more na Itália e lecione, né, ministre aulas em uma universidade de Roma, como eu falei aqui na sua apresentação, esse teletrabalho ela vai falar muita coisa aqui que diz respeito à legislação nossa aqui do Brasil, né. E eu já te pergunto, iniciando aí, quais são as regras gerais sobre o teletrabalho? Bom, o teletrabalho no Brasil, ele já existe há algum tempo, mas foi a partir da pandemia que ele começou a ter algumas modificações na legislação. Acho que o primeiro ponto interessante a gente comentar é que o teletrabalho, ele é uma atividade que é realizada geralmente fora da sede do empregador, por meios tecnológicos, e essa atividade, ela é diferente, por exemplo, do trabalhador que trabalha externo, né, aquele vendedor externo, outras atividades que não são executadas por meios, eletrônicos ou por computador. Então a ideia do teletrabalho é aquele empregado que exerce uma atividade fora da sede do empregador, utilizando, o que a gente chama dos equipamentos informáticos ou de comunicação. Outro ponto que eu acho que é bem relevante a gente lembrar também é que o teletrabalho, ele não pode ser também utilizado quando se trata de funções como telemarketing. A própria legislação trabalhista brasileira, ela esclarece que mesmo que a pessoa trabalhe na atividade de telemarketing a partir da sua casa e a partir do seu computador e do telefone, esta função não é considerada como teletrabalho a partir da legislação brasileira e dos efeitos que prevê, então, a CLT. Eh, Outra regra que eu acho muito importante de lembrar é que a atividade de teletrabalho, ela pode ser realizada desde que empregado e empregador entrem em comum acordo com relação a isso. Então, não necessariamente uma pessoa que foi contratada, por exemplo, para trabalhar fisicamente, ela vai poder trabalhar por teletrabalho. Vai depender se a atividade pode ser feita por teletrabalho e também se existe esse acordo entre empresa e empregado para que essa atividade seja realizada, então, a partir ou fora da sede, do empregador. Entendi. Uma outra questão, a gente fala de teletrabalho, né, evidentemente, como, você mesmo falou, professora Camila, depois da pandemia e tudo mais, o teletrabalho ela se alavancou, né, e com a sua experiência ainda vinda lá da Europa e o mundo todo hoje fala em teletrabalho. E a questão hoje é o esclarecimento, né. Como é definido aí o local do trabalho no teletrabalho? Pois é, essa é a pergunta mais importante. Eu até terminei recentemente meu doutorado na Itália e aquilo que eu buscava responder era justamente qual é o local de trabalho, que pode parecer que seja uma coisa simples, né? Qual é o local de trabalho? É o local, por exemplo, a residência do empregado, a partir da qual ele senta na frente do computador e trabalha? Mas a gente definir qual é esse local de trabalho acaba gerando vários efeitos jurídicos, né? Por exemplo, o local de trabalho vai determinar qual é a lei que vai ser aplicada àquele contrato. Vai determinar qual é a jurisdição, qual é o tribunal que eu devo procurar se eu tiver um problema com o meu empregador, precisar protocolar uma ação trabalhista. Vai ter reflexos com relação aos impostos, ou seja, qual que é o local que vai poder recolher os impostos decorrentes do meu trabalho. Então, cada país, hoje em dia tem a sua regra sobre qual é o local de trabalho. O que que o Brasil definiu? O Brasil colocou lá na CLT, no artigo 75, que cabe ao empregador determinar qual é o local de lotação deste empregado. Então, a partir do CNPJ da empresa, esse empregado, mesmo que nunca vá na sede do empregador, ele vai ser lotado em um CNPJ, que vai ser então aquele local considerado como local de trabalho. Qual que é o problema? Qual que é a grande questão? Quando se trata de uma empresa que tem um único CNPJ, uma única sede, é muito simples, não importa se
se a sede da empresa é em São Paulo e o empregado está, por exemplo, na Bahia trabalhando, não existe dúvida que o local de lotação vai ser aonde está o CNPJ da empresa. O problema é quando se trata de uma empresa que tenha várias filiais, né? Então, às vezes, a empresa tem uma sede, um CNPJ principal em São Paulo e filiais no resto do país. Então, não se sabe exatamente qual seria o critério, qual seria a forma de escolher da empresa o local de lotação desse empregado. Entendi. Outra questão que a gente tem muito, né, nós temos muitos sindicatos, né, falando do local de trabalho, a gente no Brasil tem a representatividade dos trabalhadores, na questão dos sindicatos. E o tema do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui é teletrabalho. Então a gente pode falar que nós temos hoje no Brasil, no mundo na realidade, né, várias pessoas que são teletrabalhadores. E como fica essa questão, né, a pessoa às vezes presta serviço para um exemplo, né, eh, a empresa está lá em Curitiba, a pessoa está no teletrabalho aqui em Bauru, e a questão do sindicato. Como funciona essa representação sindical dos teletrabalhadores? Bom, essa é uma questão também muito interessante que está conectada com o local de trabalho. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma regra que o sindicato competente para representar o empregado é o sindicato que tem uma competência territorial do local de trabalho. Então, tecnicamente, para os teletrabalhadores, o sindicato que seria aplicável, que seria o responsável por negociar as normas coletivas, né, que vão ser aplicadas para esse trabalhador, é aquele do local de trabalho e, no caso do teletrabalhador, o local de lotação do empregado. Mas daí volta naquele comentário que eu tinha feito anteriormente. Qual que é o problema? Vamos imaginar um exemplo hipotético de uma empresa que tenha sede em São Paulo e filial em Porto Alegre e em Curitiba. A gente sabe que o movimento sindical ele é diferente dependendo de qual região que ele está a sede do sindicato, por questões históricas, sociais, enfim. Se nós entendêssemos que a empresa tem o direito unilateral, né, o direito exclusivo de determinar que essa lotação, por exemplo, vai ser em Curitiba, a gente poderia imaginar então que a empresa tem o direito de escolher qual é o sindicato que vai ter poder para negociar as normas coletivas daquele empregado. Hoje nós já temos algumas discussões na Justiça do Trabalho, é um tema que, embora já existisse antes da pandemia, não era tão abordado, então não tem tantas decisões judiciais com relação a isso ainda, não tem um entendimento consolidado ainda com relação a isso, mas o TST tem já se voltado no sentido de que, quando se tratar de uma empresa que tem uma sede e outras filiais, que seja considerado o sindicato responsável, né, o sindicato que vai fazer a representação daquele empregado, aquele da sede principal do empregador, justamente para impossibilitar que o empregador faça essa escolha sozinho, essa escolha unilateral de lotar o empregado em uma determinada cidade, onde a representação sindical não tem tanta força, não tem tanto movimento de greve, ou em que as normas coletivas não trazem tantos direitos para os empregados em comparação com uma norma coletiva da cidade onde o empregador havia escolhido a lotação. Ok. Outra situação aí, né, o assunto, repito, é nosso teletrabalho, né, e pode acontecer muito da pessoa residir aqui no Brasil, ou Bauru, aqui na nossa cidade, e prestar serviço para uma empresa lá da sua terra, ah, de Roma, vamos supor. Então, essa é outra questão, né? Como que o trabalhador brasileiro vai prestar serviços aí remotamente no exterior ou para uma empresa estrangeira? Como fica essa situação do teletrabalho e essa questão? Então, na verdade, esse foi um tema que me chamou bastante atenção, porque é a realidade que eu vivo, né? Eu moro na Itália, mas eu trabalho tanto na Itália como professora, mas no Brasil como advogada de forma remota. Então, por isso eu comecei a pensar sobre esse tema. E uma questão que acabou acontecendo muito também depois da pandemia foram empregados brasileiros contratados por empresas brasileiras que, uma vez que eles trabalhavam 100% de forma remota, de teletrabalho, eles decidiram sair do Brasil para trabalhar de forma remota em outro país. Claro, com autorização da empresa, né? Lembrando que essa é uma decisão muito importante, porque a CLT prevê que o empregador pode determinar que o empregado saia do teletrabalho e volte ao trabalho presencial, bastando que o empregador dê uma notificação de 15 dias, ou seja, que esse empregado tenha 15 dias para poder retornar para a atividade presencial. Esse é um poder do empregador.
Mas existem casos em que a empresa realmente, às vezes, não tem nem sede, então se sabe que não vai ter essa necessidade do trabalhador vir a trabalhar presencialmente e algumas pessoas escolheram livremente, então, ir morar em outro país, prestando serviços para essa empresa brasileira. Nesse caso em que o empregado escolhe livremente ir, a empresa não tem nenhuma responsabilidade com relação aos custos dessa viagem, como vai ser o visto de trabalho ou de residência dessa pessoa em outro país, porque foi uma escolha do empregado. E a lei brasileira continua se aplicando sem nenhum tipo de dúvida. Agora, existem outras situações, como, por exemplo, um empregado que foi contratado por uma empresa brasileira e que essa empresa acabou fazendo uma cessão, né, cedeu esse empregado para trabalhar para uma empresa estrangeira, ou mesmo um empregado que foi contratado por uma empresa brasileira, mas foi transferido para trabalhar ainda para essa empresa, mas em outra sede no exterior. Nesse caso, se aplica a legislação do país, porque o local de trabalho ele sempre vai trazer, vai puxar para ele as regras com relação à lei material, ou seja, a lei do direito do trabalho que se aplica, mas também, nesse caso, serão aplicadas as leis brasileiras quando elas forem mais benéficas em comparação com a lei do país aonde esse empregado está trabalhando fisicamente. E tem ainda uma terceira situação, que é o caso do empregado brasileiro, que é diretamente contratado por uma empresa estrangeira. Uma empresa estrangeira decide vir ao Brasil por algum motivo, contratar um brasileiro. Existe uma série de regras previstas numa lei específica com relação a esse tipo de contrato, mas ele é possível. E neste caso, vão ser aplicadas as leis daí do país que essa empresa estrangeira tiver sede. Não vão ser aplicadas as leis brasileiras, salvo se o contrato de trabalho das partes estipular questões com relação a isso, e é muito comum, quando isso acontece, que se estabeleça que as contribuições previdenciárias vão ser pagas no Brasil justamente para que esse empregado possa depois se aposentar ou se tiver algum problema de saúde possa buscar, o auxílio do INSS. Uma outra questão que gera muita polêmica no teletrabalho. A pessoa às vezes está trabalhando na casa dele, maravilha. Só que o teletrabalho exige que ele tenha uma cadeira, uma cadeira decente para que ele não tenha ergonômica, sei lá qual, para que ele tenha a postura correta. Exige muitas vezes uma escrivaninha, uma estante, sei lá, para colocar alguns equipamentos de trabalho, exige notebook, computador. E muito mais ainda uma internet, às vezes a pessoa tem uma internet em casa e devido ao trabalho ela tem que reforçar, vai ter que ter uma velocidade muito maior, alguma coisa tecnológica nesse sentido. Só que isso tudo tem custo. A internet custa, comprar uma cadeira custa, o computador tem custo, porque você tem que manter, às vezes tem que, formatar, tem que consertar, tem que fazer alguma coisa. E tudo isso gera o custo para aquele trabalhador que está dentro da casa dele trabalhando, exercendo o seu teletrabalho, essa que é a questão. Aí a gente pergunta, né, como é que fica aí, a responsabilidade por esses custos em relação a esse teletrabalho, esse teletrabalhador? Então, essa também é uma questão que gerou bastante, discussão depois da pandemia, porque dentro da alteração que foi feita na CLT com relação ao teletrabalho, foi incluída uma cláusula dizendo que todos os custos relacionados à infraestrutura necessária para o teletrabalho devem constar no contrato de trabalho. Da forma como foi redigido, daria para entender, né, ou às vezes até para o empregador que não tem conhecimento das outros princípios que regem a relação de emprego, que o empregador poderia colocar no contrato, então, que esses custos passariam a ser assumidos pelo empregado. Porém, nós temos uma regra no direito brasileiro, que é justamente que quem assume, os riscos do negócio, ou seja, quem tem que arcar com os riscos, e pagar as contas relacionadas àquela prestação de serviço, é o empregador. Então, como que funciona? Caso o empregador coloque no contrato de trabalho que, por exemplo, o empregado é responsável, por determinados custos do teletrabalho, essa é uma cláusula do contrato que pode ser discutida. Embora na jurisprudência hoje tenha, por exemplo, alguns juízes que entendem que se for uma questão, por exemplo, o computador, o empregado já tinha antes, ele vai continuar usando o mesmo equipamento depois, ou seja, ele não teve que comprar nada novo para trabalhar, é uma coisa que ele já tinha e ele vai simplesmente, além de usar para as suas atividades domésticas, usar para o seu trabalho. Nesse caso, a princípio, não seria necessário, o empregador, arcar com esses custos, mas tudo vai depender muito da situação específica. Por quê? Porque às vezes uma pessoa, né, tem um computador pessoal que não tem o software necessário para desenvolver atividades que a empresa necessita, ou até
pode até ser que o computador consiga fazer tal atividade, mas isso vai gerar um desgaste muito maior em comparação ao desgaste que teria que se ele se utilizasse somente para fins pessoais, para consultar o jornal ou para as redes sociais. Existem outras questões que são um pouco mais difíceis de mesurar, de quantificar. Por exemplo, quando se trata da internet. A internet, pode ser que aquela pessoa já tinha um pacote de dados que tinha antes do contrato e aquele pacote continua sendo suficiente para o trabalho. Então, pode ser que nesse caso se entenda que não seria necessário que a empresa arcasse com custos. Gasto de luz, gasto de toda a infraestrutura necessária pode ser rediscutido. Com relação a uma questão que é bem importante, que é a mesa e a cadeira, que ela tem que ter realmente uma postura ergonômica para que essa pessoa não tenha um problema de saúde decorrente das horas que ela vai passar na frente daquele computador, também é previsto que cabe ao empregador fornecer ou pagar por esses custos. Como que funciona geralmente? Como a lei ela é muito vaga, geralmente os sindicatos fazem, então, normas coletivas estipulando valores mínimos, por exemplo, R$ 30 por mês para ajudar com os gastos, de internet, ou um valor X com relação à compra do equipamento. Vai depender muito da norma coletiva. Mas reitero que se tiver uma previsão nesse sentido, colocando, a obrigação de fazer todas as aquisições para o empregado, essa questão pode ser rediscutida na justiça, alegando-se então que essa cláusula do contrato não teria validade. O teletrabalhador, ele é um trabalhador que trabalha lá em casa, vamos dar na casa dele, vamos dar um exemplo, ou qualquer lugar. A gente sabe que como trabalhador ele é contratado, regime de CLT, e ele tem uma jornada de trabalho, seja lá 4 horas, 6 horas, 8 horas, etc. Só que hoje a gente está mais acostumado, mas para muita gente que está nos assistindo, soa estranho. Fala assim: "Bom, ele é empregado e trabalha em casa, tá, ele tem que trabalhar 8 horas, quem que controla?". Então essa é outra questão. Como é que fica aí a questão do controle da jornada de trabalho no teletrabalho? Essa é uma questão bem interessante, porque, na verdade, quando sempre essa mesma alteração que alterou essa mesma modificação na lei que alterou a CLT, sempre falando dela. Foi colocado a princípio que o teletrabalhador não teria controle de horário. Depois houve uma segunda alteração dizendo que não teria controle de horário quando se tratasse de uma pessoa que foi contratada por produção, ou seja, a pessoa não foi contratada para trabalhar 8 horas por dia, ela foi contratada para trabalhar, para realizar um determinado número de peças ou de serviços específicos. Nesse caso, a CLT até hoje diz que não é necessário o controle de horário. Com relação aos demais casos em que esse empregado tem que prestar um serviço em uma jornada de 8 horas, por exemplo, ou de 6 horas, essa jornada vai ser controlada, como é controlado, por exemplo, o motorista de caminhão que trabalha à distância, mas tem lá um software dentro do computador do caminhão que percebe o momento que ele está em movimento. A mesma forma funciona para os empregados que trabalham à distância, trabalham a partir do computador. Geralmente, as empresas possuem um software para controlar, quantas horas ela trabalha. É importante falar com relação a isso, que esse software também não pode invadir a privacidade do empregado, né? O empregador não pode colocar uma câmera na casa do empregado que esteja filmando ele 8 horas por dia para verificar se ele está trabalhando ou não. Mas existem softwares que conseguem fazer essa quantificação, né, do trabalho, respeitando a privacidade, e esse controle é importante, porque o empregado, se fizer horas extraordinárias, vai ter direito ao pagamento, aí dependendo do que está previsto no contrato e também nas normas coletivas. Mas é importante que seja reiterado que mesmo que o trabalhador trabalhe a partir da sua residência, ele tem direito a uma jornada de trabalho controlada. Uma outra questão que pode parecer até esquisito o que eu vou falar, mas o trabalhador em regime de teletrabalho trabalhando dentro da sua casa, dentro da sua residência, onde estão os filhos, a esposa, sei lá quem. O cachorro, o gatinho lá, o papagaio, etc. Eh, Imaginemos que essa pessoa, no horário de trabalho, ele está ali trabalhando, ele faça algumas ele levante ali da cadeira para pegar um livro, pegar um equipamento, sei lá o quê, e essa pessoa acabe tropeçando em alguma coisa, acaba quebrando um braço, uma perna. Se fosse na empresa, isso seria uma questão de acidente do trabalho, porque está dentro da empresa trabalhando, ele se acidentou e se machucou ali dentro do trabalho. Agora ele está trabalhando dentro de casa. Como que fica essa questão do acidente de trabalho do teletrabalhador, exercendo uma atividade fora da empresa? Então, essa é uma questão interessante que também já tem vários julgados, até vou comentar com vocês, mas como a gente estava falando anteriormente, o teletrabalhador
ele é um trabalhador, como todos os demais. A única diferença que tem é aonde ele exerce sua atividade, ou seja, então ao invés de ele exercer atividade dentro da sede do empregador, ele acaba trabalhando a partir da sua residência ou pode ser até a partir hoje nós temos, esses escritórios compartilhados, não necessariamente também ele vai ter que trabalhar da própria casa. Mas independente de aonde ele estiver, quanto ele estiver em contrato em horário de trabalho, qualquer coisa que acontecer vai ser um acidente de trabalho e vai ter os mesmos efeitos. A única coisa que é importante a gente lembrar, que o acidente de trabalho ele tem 2 vertentes. Ele pode ser um acidente de trabalho considerando, por exemplo, os efeitos previdenciários, né, como, por exemplo, o acidente de trajeto, aquele que o empregado sofre quando ele está indo até o trabalho, então ele nem começou ainda a atividade, e nesse caso o empregador não tem responsabilidade de pagar uma indenização, mas o INSS vai considerar como acidente de trabalho para fins de afastamento desse empregado. Com relação ao acidente que vai acontecer que pode vir a acontecer na casa do empregado, também nós vamos ter que analisar se é uma questão que aconteceu devido a uma obrigação que o empregador deixou de cumprir com relação à segurança do empregado, e nesse caso ele pode ser responsável sim a pagar uma indenização para esse empregado, ou se foi uma situação que aconteceu, por exemplo, tem um julgamento famoso que o empregado ele levantou da sua mesa de trabalho, foi descer as escadas para ir pegar um café, dentro do horário normal de trabalho. Ao descer as escadas, ele caiu. Então, foi considerado acidente de trabalho para fins do INSS, ou seja, para fins de afastamento dele, recebendo esse auxílio acidentário, mas não foi considerada a responsabilidade do empregador pelo acidente. Assim como também teve uma outra situação em que o empregado trabalhava em uma situação, infelizmente, de trabalho, um posto de trabalho que não tinha as condições mínimas, para que ele estivesse trabalhando com segurança e ele sofreu um choque, então, devido ao fio do computador estar desencapado. Foi também um acidente de trabalho. Neste caso, como cabe ao empregador fornecer, né, toda a infraestrutura necessária para como esse empregado vai exercer essa atividade, entendeu-se que houve ali uma falha da empresa e ela passou a ser responsável também a uma indenização, além do fato do empregado ter sido afastado pelo INSS pelo período que foi necessário, recebendo então o auxílio, em decorrência do acidente de trabalho. Mas reitero que os trabalhadores e os teletrabalhadores são exatamente fazem têm o mesmo reconhecimento jurídico. A única diferença é a partir de qual local esse trabalho ele é exercido. Que bom esse esclarecimento, né, porque tem muita gente que acha porque foi dentro de casa o acidente, eu já estou falando acidente. "Ah não, eu tive um problema, quebrei meu braço, minha perna", é um exemplo só, né, dentro de casa. "Ah, então não é acidente de trabalho, porque eu tô trabalhando dentro de casa". Não, é da forma como você explicou, muito interessante, como eu disse no começo, parece esquisito, mas é real a situação e tem que ser tratada com a legislação mesmo. Infelizmente aí a gente está chegando no final, chegando não, chegamos ao final, desse programa, foi uma honra para nós te receber aqui. Professora Camila, as portas do nosso programa O Direito é Todo Seu estarão sempre abertas, volte sempre que quiser, só mandar um WhatsApp avisando, a gente programa o dia e a hora e você vem aí abrilhantar o nosso programa, levando informações de qualidade para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Mais uma vez, uma honra, te receber aqui, viu. Eu que agradeço pelo convite e gostaria de parabenizar, a instituição por esse programa que é tão interessante e passa também à comunidade informações que são relevantes para todos. Então agradeço novamente pelo convite. Imagina, nós que agradecemos, a sua vinda para cá, abrilhantar o nosso programa, levando informações de qualidade para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. E a vocês, nossos telespectadores, muito obrigado e até o próximo.